sobre os ângulos, né? Quando você vê essa palavra ângulos, pode surgir diversas interrogações. Mas, na verdade, os ângulos, eles são tão visíveis, né? Se você observar a sua casa, o canto da sua sala, da sua cozinha, até mesmo o seu quarto, você vai identificar ângulos. Assim como também você pode identificar em outras coisas por aí afora, né? Mas observe essa imagem. Nós temos aqui a imagem de um ângulo, né? Essa parte aqui de dentro do ângulo se chama região convexa. Essa parte de fora se chama região não convexa, né? Esse pequeno pontinho aqui unindo essas duas semirretas é chamado de vértice. Então, esse aqui é o vértice do meu ângulo, né? Então, denomina-se ângulo a figura geométrica formada por uma dessas regiões, né? A convexa aqui, ó, e a não convexa, ou seja, a parte de dentro e a parte de fora. Então, denomina-se ângulo a figura geométrica formada por uma dessas regiões, a convexa e a não convexa, mais as semirretas de mesma origem. Se você observar aqui, né, se você der uma observada aqui, você vai perceber que tem a mesma origem, essas duas semirretas aqui, certo? Quando nós falamos sobre medida de um ângulo, né, como a gente vai fazer para medir esse ângulo? Para medir ângulos em graus, usamos um instrumento chamado transferidor, né? Transferidor. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o meu amigo transferidor, tá vendo? Esse aqui é um transferidor de 180 graus, certo? E temos todas as medidas aqui para que nós consigamos, né, medir os nossos ângulos em graus, certo? Aqui é o nosso transferidor de 180 graus, né, meia volta, nosso raso, né? Tá vendo? Temos aqui o nosso amigo transferidor, né, que eu já falei anteriormente, mas eu vou explicar melhor a respeito de como ele funciona. Como eu já falei, ele serve para medir graus, mas também serve para construir, né? Se você observar, nós temos dois tipos de numeração. Essa numeração aqui mais forte, que está em negrito, do lado externo, né? E essa outra, e esse negrito aqui, ele está no sentido horário, né? E essa outra aqui interna está no sentido anti-horário. Por quê? Porque existem algumas figuras, alguns desenhos, alguns ângulos que nós iremos construir e também medir, que serão necessários utilizar um dos dois. E, na verdade, serve para facilitar o nosso trabalho, né? Ao observar aqui o nosso transferidor, você percebe que ele tem aqui esse pontinho, tá vendo? Esse pontinho aqui nada mais é do que a nossa vértice. Então, quando nós formos desenhar ou medir algum ângulo, nós temos que identificar a vértice do nosso ângulo, né? Tá aqui, ó. Então, serve para isso, para nós localizarmos bem aqui neste pontinho. Eu tenho dois ângulos, né? Tá vendo? E nós iremos tirar a medida dele. Vamos pegar aqui o nosso amigo transferidor para observarmos corretamente. Agora preste atenção, lembra do vértice? Então, eu tenho que colocar, alinhar aqui, ó, exatamente no meu vértice. Organizar aqui direitinho, para ver se a medida vai sair corretamente. Pronto, posicionei. Eu só vou ajeitar aqui para ele ficar bem no lugar correto. Tá vendo? Pronto. Aí, se você observar, nós temos aqui, ó, porque nós estamos contando do sentido horário, né? Você não pode começar aqui do 180, não. Temos que começar do sentido horário, nesse sentido aqui. Então, nós teremos aqui, ó,
né? Ó, 10, 20, 30, 40, 41, 42. Então ele 41, 42. O grau dele é 42 graus, a medida dele, né? De 42 graus. Vamos agora medir o outro ângulo. Por que eu não posso já começar aqui do 180? Agora eu tenho que começar da onde? Qual é a ordem correta? Para eu começar aqui do zero, ó, tá vendo? Vamos aqui alinhar corretamente. Alinhar aqui. Botar o pontinho bem em cima do vértice. Ajeitar aqui, né? Você precisa ajeitar corretamente para que a medida seja correta, né? Então vamos aqui, nós temos 10, 20, 30, 30, aqui, embaçando. Aqui 10, 20, 30, 40, 50, 61 graus. Esse aqui é de 61 graus. Viu como é muito fácil identificar a medida de um determinado ângulo? Você encaixa, alinha, né? Esse pontinho aqui, ó, em cima do vértice, tá vendo? Em cima do vértice, ó. Coloquei assim para vocês verificarem melhor. E aqui, ó, encaixa para poder descobrir a medida do ângulo, certo? Então, a gente viu como utilizar o nosso transferidor. E o grau, ele tem dois submúltiplos, que é o minuto e o segundo. O minuto, ele vai corresponder a 1/60 do grau, né? Ele indica-se um minuto por 1 e uma espinhas ali nós temos, né? E o segundo, ele vai corresponder também a 1/60 do minuto e indica 1 segundo por 2 aspinhas, podemos assim dizer. A gente vai praticar mais a respeito do minuto do segundo depois em outros exercícios, tá bom?